Agradecemos a participação de todos neste debate e convidamos para a plenária seguinte com o tema o uso de áreas de assentamento no desenvolvimento de projetos eólicos. Para este debate, convidamos o presidente do CERN, senhor Darlan Santos, a chefe da Divisão de Desenvolvimento do INCRA, no Rio Grande do Norte, senhora Leiliane Duarte Gurgel Dávila, e o presidente do Movimento de Libertação dos Sem Terra, senhor Edmilson de Oliveira. Boa tarde já. Pedimos desculpa pelo adiantado da hora. Essa plenária ela vai fechar o evento agora no período da manhã, depois teremos o almoço e depois retornamos no período da tarde. De adianto, eu gostaria de agradecer aos que vão continuar aqui acompanhando essa importante apresentação. Nós nos comprometemos aqui na mesa, fazemos uma apresentação mais breve, para que os senhores possam se deslocar. Bem, vou começar aqui a plenária. Na verdade, vou fazer um breve histórico. Essa apresentação ela foi feita no Senado Federal no último mês, onde o CERN foi convidado a fazer um debate sobre o uso de áreas de assentamento para a produção de energia eólica e fotovoltaica ou outras fontes renováveis. E foi incumbido a mim fazer uma avaliação, uma análise de viabilidade técnica de uso, para o uso de áreas de assentamento em geração de energia. Primeiro aqui é necessário fazer uma contextualização histórica. Na verdade, o INCRA nos procurou no intuito de tentar entender, trazer um arcabouço técnico sobre energia eólica aplicada a essas áreas de assentamento. E aí, essa busca e o uso do Rio Grande do Norte disso, tomando como modelo, ela tomou como premissas algumas características aqui do Estado. A primeira, claro e evidente, é o elevado potencial energético a partir de fontes renováveis, como eólico e solar aqui no Estado. Outro ponto é o número elevado de projetos já instalados. E aí vai ter um slide um pouquinho mais na frente, que vocês vão ter uma ideia do que está acontecendo aqui no Estado. Uma fotografia em relação à aplicação e à instalação de ativos de geração eólica e as áreas de assentamento. Vivemos também a expectativa do incremento substancial da instalação dos projetos fotovoltaicos centralizados aqui no Estado. Caminho esse que está sendo trilhando o caminho que aconteceu com a eólica. Outro ponto é o número considerável de assentamentos que fazem parte aqui do Estado. Tá? E, claro, o chamamento ao CERN dar um apoio técnico nesse estudo. É importante dizer que todos os dados considerados nessa análise de viabilidade são dados totalmente públicos. Tá? Então, teoricamente, qualquer especialista na área tem acesso a esses dados e ele teria condição de montar esse prospecto. Um deles é o recurso energético eólico e solar. Existem dados públicos disponibilizados, por exemplo, pelo INPE. O próprio Atlas Eólico do Rio Grande do Norte é uma informação pública, e dados de reanálise, dados de longo prazo, dados de curto prazo, a partir de estações meteorológicas do INMET. Então, há uma ampla rede que disponibiliza e que abre espaço para você poder pegar esses dados. Outro ponto é o seguinte, a localização dos projetos em operação e localização das áreas de assentamento. A localização dos projetos em operação também é um dado disponibilizado pela ANEEL, pela EPE, onde você pode pegar não só a localização do projeto, como também a localização de cada aerogerador desse parque. E as áreas de assentamento também são dados disponibilizados, que estão todos na internet. Áreas de sombra, existência de geração de novas áreas de sombreamento. A área de sombreamento é aquela área em que um parque, o vento passa por esse parque, e o vento atrás desse parque ele é um vento turbulento, e ele impede que um parque seja instalado logo atrás. A gente chama essa área de sombra, e essa informação também é disponibilizada pela EPE e pela ANEEL gratuitamente. Tá? Infraestrutura e acesso são informações que também são disponibilizadas pelo IBGE. As secretarias de infraestrutura dos estados também disponibilizam essa informação. E o que a gente fez, na verdade, foi desenvolver um modelo para análise de atratividade. Qual era a ideia que a gente pensava em fazer? Ranquear
quais assentamentos teriam uma melhor condição a receber um projeto em função de alguns fatores, como, por exemplo, onde tem mais vento, onde tem uma infraestrutura de acesso mais facilitada, onde tem uma infraestrutura para a transmissão de energia mais facilitada, entre outros fatores. A análise desses fatores daria um número, onde a gente chamou de fator de atratividade, e é essa informação que vai ser utilizada pelo INCRA, por exemplo, no loteamento, no leilão dessas áreas. Para a gente ter uma ideia, esse é o Atlas Eólico do estado do Rio Grande do Norte, a 100 metros de altura, tá? Onde a gente vê uma concentração expressiva de recurso energético no litoral setentrional do estado, que é a Costa Branca, descendo aqui, pegando ainda o litoral leste, passando ali para o Rio do Fogo, naquela região, e a região que pega ali a região de Parazinho, João Câmara, e vocês podem ver essa concentração ali em roxo e em vermelho. Esses pontos que vocês estão vendo são todos os parques eólicos instalados nessas regiões. Evidentemente, a concentração de parques está na região de maior recurso energético. E agora, o que vocês estão vendo em amarelo são exatamente as áreas de assentamento do INCRA, numa base de dados que foi colocada aí como uma camada. E a gente vai ver aqui um pouquinho mais na frente qual é a fotografia atual da relação entre parques eólicos e assentamentos e o que nos motivou a estar aqui. Vocês estão conseguindo ver que as áreas amarelinhas aí são as poligonais dos assentamentos. Vocês podem observar, aí já não são mais os parques eólicos, são os aerogeradores de cada parque. Que não há, evidentemente, por uma questão legal não poderia ter, projetos dentro dessas poligonais. E esse é um grande problema, e ao mesmo tempo que é um problema, abre aí uma oportunidade, né? Por que não, ou então, estudar a viabilidade do uso de parte dessas áreas, isso é importante contextualizar, de parte dessas áreas de assentamento para a geração de energia, onde o recurso obtido a partir disso fosse usado dentro do próprio assentamento para ajudar a que o homem do campo que estivesse lá pudesse exercer suas atividades de uma maneira melhor. Aqui, já ao contrário daquele mapa, é o recurso solar. E aí que é interessante que a gente já começa a ver uma certa complementaridade. Enquanto que, nessa situação, a região da Tromba do Elefante, por exemplo, eu praticamente não tenho vento, e aqueles assentamentos, por algum motivo, não seriam privilegiados nesse aspecto, na região, no recurso solar, é exatamente ao contrário. Aqueles assentamentos onde não tinha vento, a gente tem muito sol, muita irradiância. E isso faz com que todos os assentamentos do estado, de algum motivo ou outro, eles possam vir a se beneficiar ou de um projeto eólico ou de um projeto solar fotovoltaico. Qual foi o trabalho que foi proposto? Primeiro, foi proposto a divisão do estado em zonas. A gente dividiu o estado em 9 zonas, como vocês podem ver aí. E nós pegamos ali como exemplo aquelas 3 primeiras zonas ali bem na esquina do estado, onde foram criados lotes. E cada lote desse, ele é composto por alguns assentamentos. Quais são os critérios adotados para que um lote fosse composto por tais assentamentos? Um deles, por exemplo, é a localização geográfica. Não fazia sentido eu pegar um assentamento de uma região, um assentamento que está a 40 quilômetros de distância e fazer com que eles ficassem dentro de um mesmo lote. Então, proximidade geográfica, recurso energético, infraestrutura, acesso, capacidade de transmissão, todos esses parâmetros foram utilizados para que cada zona tivesse vários lotes e cada lote fosse composto por 2, 3, 4 assentamentos. Após essa etapa, nós precisamos agora efetivamente começar a criterizar cada lote. Ou seja, eu preciso chegar em um modelo matemático o mais simples possível para que eu consiga chegar naquele critério de atratividade. Qual foi o primeiro critério que foi adotado? O primeiro critério é a anuência do próprio assentamento. Nós entendemos que o assentamento ele deve ter ciência do processo e ele tem o poder de decidir se ele quer ou não participar desse processo. Então,
primeiro ponto, a anuência do próprio assentamento, se ele quer ou não participar. Dependendo da resposta dele, a gente vai estipular ali um valor 1 ou 0. Se esse assentamento ele tem alguma pendência jurídica, já que na instalação de um projeto de geração, nenhuma pendência pode estar sobre aquela área. E esse critério também é um critério excludente. Tá? Se ele tiver alguma pendência jurídica, a gente infere um valor 0. Se ele não tiver nenhuma pendência jurídica, um valor 1. Qual é a área livre desse assentamento? Vejam bem, para a instalação do projeto, nós não consideramos na premissa a área toda do projeto. O projeto ele tem uma área comum, ele tem uma área de moradia, uma área de produção, apenas uma parcela desse assentamento, que seria a área livre, que poderia ser utilizada para se colocar um projeto. Então, quanto maior for a área livre, maior é a nota que seria dada. A nota máxima no critério área livre seria 30. Outro critério é se tem outros projetos eólicos no entorno. Por quê? Isso significa que aquela área já deve estar demasiadamente estudada. E isso seria um fator positivo, porque isso encurtaria muito o tempo do desenvolvimento do projeto. A nota máxima para esse critério que nós colocamos foi a nota 10. Se a área é sombreada, ou seja, quanto menor for a área sombreada, maior é a nota que a gente infere a esse assentamento. O peso máximo foi 20. O recurso energético não poderia ser diferente. Quanto maior o recurso energético, maior seria a pontuação. Fechamos ela com a pontuação 4. Evidentemente, se os senhores olharem bem aí, a gente fecha aí uma nota máxima de 100. Tá? E o que é que vai... essa pontuação vai determinar o que a gente chamou de índice de atratividade. Só que esse índice, por si só, ele não consegue dizer muita coisa. Eu preciso de uma referência monetária para isso, porque se isso vai para uma licitação, eu preciso especificar para ele um valor. E isso, o INCRA, ele tem essa informação, que é uma referência monetária, por exemplo, por hectare. Né? Eu tenho que, por hectare, equivale a tantos reais. No modelo, a gente pegou essa referência monetária e vai multiplicar por esse índice de atratividade. Tá? Ou seja, o valor de referência para o processo de licitação em lotes pré-determinados. Ou seja, nessa fase eu tenho um índice de atratividade, apliquei uma referência monetária, e essa referência monetária é o valor que vai, por exemplo, para o processo de licitação. Aqui só apresentando os critérios que foram utilizados, destacando, né, área livre, se tem projetos no entorno, área sombreada e o recurso energético. Já estou finalizando aqui a apresentação, para dar voz aqui a Leiliane e ao amigo também. Ou seja, eu tenho aqui a consolidação da validação desse modelo de criterização, eu tenho agora a precificação do lote para ele poder ir para a licitação, eu tenho como resultado também a geoespacialização desse resultado, ou seja, eu tenho um mapa que indica quais áreas têm mais atratividade ou não dentro do Estado. Audiências públicas para a discussão desse processo, eu acabei de falar que no último mês foi feita uma audiência em Brasília, e no final desse mês, no dia 23, vai ter uma audiência pública também na Assembleia Legislativa, a qual o CERN e o INCRA também foram convidados. E aí é muito importante destacar isso agora, que o CERN ele entra apenas como o apoio na análise técnica. Todo o processo relativo a licitação, o CERN não mais participa, ele sai, ele entrou apenas como um apoio técnico, ele sai e não mais participa desse processo. Ou seja, o INCRA é que vai fazer toda a construção desse processo de licitação, como também a análise da jurisprudência para o estabelecimento desse processo. Então, gostaria de agradecer, a minha apresentação realmente era curta, e eu vou deixar aqui agora a palavra com a chefe da Divisão de Desenvolvimento do INCRA do Estado, a senhorita Leiliane. Obrigado. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa, senhor Dalan. Cumprimento todos os assentados em nome do senhor Edmilson Pereira. Cumprimento a plenária em nome do ex-superintendente do Piauí, senhor Rosenberg. Prazer em reencontrá-lo. Bom, primeiro é importante relatar que a questão de instalação de parques de energia eólica e solar em projetos de assentamento é uma discussão que principiou aí há 5 anos atrás.
E toda a realidade, ela é sempre maior do que os aspectos administrativos e jurisdicionais, né? E os aspectos administrativos de uma autarquia federal e da legislação, ela sempre virá a reboque do progresso. E nesta discussão, autarcamente, enquanto órgão público, nós tivemos que amadurecer. Um desse amadurecimento é a gente perceber que o olhar do INCRA, ele tem que ser muito maior do que o olhar apenas para atividades agrícolas, que ele, de alguma forma, ele tem que estar aberto para atividades não agrícolas. Quando nós começamos a fazer o primeiro esboço desse grande... Opa! Oi, pronto. Quando nós começamos a fazer o primeiro esboço desse grande desafio, a primeira questão que nós nos defrontamos é possível a gente inserir atividades não agrícolas em renda para os assentados? Então, essa foi a nossa primeira grande incerteza jurídica que nós tivemos que vencer. Vencida essa primeira etapa da nossa dúvida jurídica, se a gente deveria prosseguir ou não nesta caminhada, nos deparamos com os aspectos técnicos, né? Ora, nós entendemos e somos o órgão dentro da região brasileira que tem que entender tudo de projeto de assentamento e de regularização fundiária. Só que a gente não entende nada de energia eólica, a gente não entende nada de energia solar. E como a gente descobrir se uma área, se um projeto de assentamento será apto ou não. Por isso, essa nossa procura pelo CERN, né? E agradeço já ao CERN, em nome de Darlan, por ter aceitado esse desafio. O CERN apresenta aqui, nesta primeira fase, os aspectos técnicos que a gente precisaria para continuar a nossa discussão, que agora ela entra numa nova fase. A discussão administrativa e legislativa, inclusive, de trazer esse grande desenvolvimento para os projetos de assentamento. E, ao final, é o que nós iremos fazer, assinar nosso termo de cooperação técnica para que o INCRA faça a segunda parte, faça agora o seu dever de casa, que é viabilizar a questão da licitação e colocar no mercado para que todos os interessados tenham conhecimento. Bom, aqui eu trago para vocês o conjunto do que é, o conceito do que é reforma agrária, e apesar de ser de 1964, devemos lembrar que, desde lá, ela já diz que é um conjunto de medidas, é um conjunto de atitudes para melhor distribuição da terra. E ela não fala, e esse conceito, ele não fala simplesmente num conceito estanque de distribuição de terra. Ele fala, e aí que nós defendemos, um desenvolvimento rural sustentável. Então, este conceito, lá de 1964, a gente traz e o torna moderno, alicerçando o nosso grande desafio. Como atividade predominantemente de atividade pecuárias, agropastoril, de plantio, a gente não pode afastar o que o Brasil pensa de uma política agrícola. A gente não pode imaginar, porque estamos pensando em instalar energia eólica, energia solar, que aquela pessoa deverá ou poderá perder a sua essência. Temos que preservar a essencialidade das pessoas e do próprio órgão. Então, nós estamos atrás do que o país pensa sobre política agrícola, né? E olha só, a gente descobriu que está em consonância com o que a gente quer, já que política agrícola para o Estado brasileiro é um conjunto de providências de amparo à propriedade, que se destina a orientar no interesse de uma economia rural. Se a economia rural, eu tenho que entendê-la como um todo, e não apenas como um ramo do mercado. Então, eu já tenho duas situações que permitem que eu traga isso para os projetos de assentamentos. Olha só, eu queria mostrar para vocês
o quanto o INCRA e o projeto de assentamento têm que ficar no contexto, neste ramo do mercado. Isso aqui, tudo que você está vendo aí em branquinho, bonitinho, são áreas de projeto de assentamento. Então, não existe instalação neste país de parque de energia solar e de energia eólica que não passe pelo INCRA. Não existe. Se a gente ficar de fora dessa discussão e desse nicho, a atividade de vocês, empresários, é finita. Então, assim, fiquem do nosso lado. E aí, eu trago o nosso elefantinho, né? Tudo que vocês estão vendo aí é projeto de assentamento no nosso elefantinho. O mesmo conceito. Se o INCRA, a Superintendência Regional do Rio Grande do Norte, não estiver na discussão, a atividade de vocês é finita. Pode marcar para vocês quando vocês querem encerrar. Aqui, nosso amigo já apresentou, e o pouco que eu aprendi de eólica é o seguinte: quanto mais vermelhinho, mais bonitinho. Quando eu vi isso aí, eu nunca gostei tanto da cor vermelha como isso aí. Bom, isso aí é fazendo a parametrização das coresinhas, né? E dos nossos projetos de assentamento com capacidade de eólica. Só para dar um panorama geral aqui, nós temos 289 projetos de assentamento, com 21 mil famílias aí beneficiadas por a gente. Olha só, quando a gente começa a trabalhar a questão só de energia eólica, não estou falando nada de energia solar, certo? Nosso carro-chefe, nesse momento, é a energia eólica. Eu tenho hoje 108 projetos de assentamento já zoneados e mapeados para colocar em licitação. E, teoricamente, eu beneficiaria de forma direta 8.150 famílias. Quando você pensar em família, sempre lembre que eu estou pensando uma unidade familiar. Se eu for pensar realmente em pessoas, vamos quadruplicar esse número, porque família sempre tem mais de um ser humanozinho na casa. E aí a nossa busca é da compatibilização entre o arrendamento dessas áreas, que num primeiro momento não seria legal, né, com a compatibilização de atividades agrícolas. Eu sei que meu tempo está esgotado, mas é muito importante, e eu não posso encerrar sem passar minimamente essa lâmina, que são os atores envolvidos no contexto de energia eólica, né? Não vou me demorar, mas eu gostaria que você visse quantas pessoas a gente tem que conciliar. E aqui eu não estou falando apenas de pessoas, eu estou falando de personalidades e de interesses distintos, certo? Que vai ter que ser conciliado através de um órgão. E o INCRA está assumindo essa gestão. Se isso não acontecer, nós vamos ter relações conflituosas, porque os interesses nem sempre são os mesmos, os interesses são opostos. Então, se a gente não conciliar, a gente vai ter uma gama de conflitos, e a gente não quer isso. E a nossa grande pergunta que a gente trouxe, né, e a gente levanta a bandeira, é como traduzir esta oportunidade em benefício para os projetos de assentamento. Teoricamente, a gente reconhece o poderio do mercado, a gente reconhece a possibilidade do mercado ajudar na política pública de reforma agrária. A gente vai disponibilizar para vocês áreas líquidas, regularizadas, que no fórum passado eu já aprendi que é o que vocês querem, né? Em contrapartida, a gente vai solicitar o beneficiamento de famílias.
Nós já temos o diagnóstico das áreas, já estamos conhecendo as relações de mercado. Em contrapartida, nós vamos apresentar, dentro do edital de licitação, as reais necessidades de cada assentamento, para que a gente, junto, resolva essas solicitações. E o desafio de hoje é a modificação do nosso arcabouço legislativo, para que a renda auferida dessa licitação a gente possa empregar realmente nas regiões dos projetos de assentamento envolvidos. Por isso que é importante também o município e os estados estarem envolvidos nessa discussão, porque a distribuição de receita ela não pode ser única. Se a gente pensar um aspecto desenvolvimentista unitário, a gente não desenvolve regiões. E a ideia, o interesse é o desenvolvimento de regiões e não a formação de ilhas. Com isso, eu encerro e agradeço o interesse de todos vocês. Muito obrigada. Obrigado, Leiliane. Eu vou passar a palavra para o presidente do Movimento de Libertação dos Sem Terra, senhor Edmilson de Oliveira Lima. E antes dele começar, eu só queria noticiar aqui que, dentro desse trabalho, a gente vai estar assinando o termo de cooperação agora, assim que acabar a palestra do amigo Edmilson, do termo de cooperação entre o CERN e o INCRA, que possibilitou essa discussão, ela continua avançando, ela está agora indo para outras instâncias para essa discussão, já foi a nível federal, estamos discutindo agora a nível estadual também, na viabilização desse projeto, tá ok? Então, vou passar aqui agora a palavra para o presidente do movimento, o senhor Edmilson. Boa tarde a todos e a todas. Leiliane, meu amigo Darlan aqui do CERN, senhores e senhoras. Eu já fui aqui apresentado, mas eu queria dizer que eu também sou assentado da Reforma Agrária e represento aqui o movimento social, o MLST, o Movimento de Libertação dos Sem Terra, um movimento que iniciou esse debate aqui em parceria com o INCRA há 5, 6 anos atrás, perpassando aí pelos governos de Dilma, de Michel Temer e agora no atual governo. A gente tem mantido esse debate permanentemente, diuturnamente, com os assentados da região do Mato Grande, que é a região onde o MLST tem a maior atuação e podemos considerar a região onde se aponta com o maior potencial eólico no estado do Rio Grande do Norte. A região do Mato Grande, propriamente dita, conhecidamente ali por João Câmara, Macau, de Macau, São Bento do Norte, passando por Parazinho, Pedra Grande, chegando, voltando para João Câmara, é uma região, como vocês viram nos mapas, que é coberta de assentamentos do INCRA, da Reforma Agrária. E esses assentamentos eles foram construídos aí no final da década de 80 para início da década de 90 e até hoje vem se construindo assentamento naquela região. Eu costumo dizer que o maior latifundiário da região do Mato Grande ou do estado do Rio Grande do Norte é o INCRA juntamente com os assentados. E essa área ela é aproveitada algo em torno de 10% a 15% para a produção de subsistência das famílias assentadas. Por que isso? Porque nós estamos numa região com grande potencial, com solos bons, com potencial eólico, com tantos outros potenciais, mas, ao mesmo tempo, é uma região que não chove. E como é do conhecimento de vocês, senhores e senhoras, que nos últimos anos, há cerca em torno de 7 anos, a gente não teve água, não teve chuva na região do Mato Grande, e isso prejudicou diretamente os assentados da Reforma Agrária. Por que nós começamos a construir esse debate da importância de pegar os potencial local, como energia eólica, solar, ouro onde tiver granito, o comandante Zé Augusto aí do INCRA colocou que está fazendo também essa discussão, para fazer esse aproveitamento dessas potencialidades locais e, ao mesmo tempo, você trabalhar isso com um projeto de desenvolvimento social e produtivo dentro dos assentamentos. No início foi muito difícil a gente introduzir isso na cabeça de alguns parceiros que a gente foi buscar para discutir, fazer esse debate. Porque o movimento social não é governo, o movimento social trabalha a organização das famílias, buscando introduzir aquilo que é melhor para se desenvolver dentro do assentamento e apresentar ao Estado o que é a alternativa possível de viabilizar um projeto com características produtivas dentro do município, ou no Estado, ou no país onde aquele assentamento está. Então, isso foi muito difícil no início, porque existia-se uma visão de que assentado tinha apenas que plantar milho e feijão e mandioca, e não podia pensar assentado ter uma visão maior, uma visão mais longa. E isso nós introduzimos, conseguimos discutir com o INCRA, que foi um grande parceiro nesse contexto, está sendo um grande parceiro, depois fomos atrás do CERN,
tivemos audiência com a Câmara Federal em Brasília, com todos os deputados do Rio Grande do Norte da época, envolvemos o Senado Federal apresentando de que isso era importante e dizendo para eles que os assentados não queriam enricar com o projeto de eólico nos assentamentos, mas sim queriam apresentar a condição da partir daquele recurso adquirido com os projetos dentro dos assentamentos implantados, onde pudesse ser transformado em projetos produtivos para os assentados produzir, ter uma vida digna para frente, que inclusive se apresenta aqui, quando Darlan apresenta aqui, apresenta a vida digna, não sei se foi Darlan ou Leiliane, mas dizendo para os colegas que nós queremos sim, os assentados estão sensibilizados para esse projeto, faz 5 anos que nós estamos construindo dioturnamente esse debate, fizemos vários encontros, várias reuniões, várias reuniões regional para discutir a importância dos projetos eólicos nos assentamentos. Nós estamos, todos os assentamentos, não sei se vocês perceberam, eles estão, de um lado está o assentamento, do outro lado está o parque eólico. Então, o parque eólico hoje, ele extrema com as cercas dos assentamentos na região do Mato Grande. Tudo que tinha de impacto que pudesse sofrer, os assentados já sofreram. Qual foi o diferencial? É que eles sofreram de fora para dentro, sem eles estar envolvidos diretamente dentro do contexto da energia eólica. Então, nós viemos aqui, estamos apresentando, aonde nós somos convidados, vamos apresentar também dia 23, nós estamos dizendo que nós estamos preparados nos assentamentos para receber parques eólicos. O INCRA já está avançando muito bem nessa questão da jurídica, aí juntamente com o Brasília, nós também estamos dando nossa contribuição e acreditamos que é possível, sim, você trabalhar com a produção de energia eólica dentro de um assentamento e, ao mesmo tempo, trabalhar com a produção agrícola, sem perder a característica do assentado, que nós não queremos, de maneira nenhuma, tirar a característica do assentado. Então, essas duas coisas casam muito bem. Com isso, nós vamos arrumar o do recurso vamos fazer o projeto de desenvolvimento econômico e social do assentamento e as famílias vão ter uma vida digna para frente. Os impactos negativos, vocês já sabem, a gente já sofreu, não tem mais o que sofrer. Então, o pessoal já conhece e a gente espera que vocês nos ajudem a ser parceiro dessa história e possamos construir no futuro grande parque eólico dentro dos assentamentos da reforma agrária. Muito obrigado. Obrigado, senhor Edmilson. Para que a gente possa aqui consolidar aqui esse trabalho de apoio técnico do CERN junto ao INCRA, na assinatura do nosso termo de compromisso, relativo a esse trabalho. E, na verdade, a gente espera que muitos outros trabalhos, porque isso foi uma relação que se construiu, não só institucional, mas também entre as equipes técnicas do INCRA e do CERN. Então, aqui para a gente assinar o nosso termo de cooperação. Termo de cooperação assinado. Obrigado ao INCRA, obrigado ao público que ficou aqui até o finalzinho, já agora início da tarde, almoço. Peço desculpas, mas é assim, quando o evento é construtivo e o debate é bom, acaba se prolongando. Bom almoço para vocês e eu espero vocês no início da tarde. Obrigado.